Sejam muito bem-vindos ao nosso Dia do Senhor, a pregação dessa noite. E para mim é um prazer imenso estar junto com vocês, não só essa noite, mas será bênção de Deus na minha vida e da minha esposa caminhar junto com vocês a partir do ano que vem. Desde o primeiro dia que nós viemos aqui, a gente se sentiu muito bem recebido, nós sentimos a verdadeira presença de Deus nesse lugar e nos sentimos muito à vontade também. Então é um prazer muito grande poder retornar na noite de hoje. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Faremos a leitura na noite de hoje. Livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura e você acompanha na tua Bíblia. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Faremos a leitura todos juntos agora do versículo 10. Vamos lá, todos juntos. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, Senhor, Tua palavra foi lida e pedimos, Pai, de todo o coração, que o Senhor fale aos nossos corações na noite de hoje. É isso que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Época de final de ano é sempre aquela época que a gente faz as famosas promessas de ano novo, né? Na verdade, esse período que a gente está, provavelmente é aquele período, talvez você esteja como eu, que a gente está repensando aquilo que a gente prometeu no final do ano passado, boa parte que nós não cumprimos, tentando se lembrar por que foi que a gente não cumpriu e tentando se convencer de que no próximo ano vai ser diferente, de que no próximo ano a gente vai fazer, de que no próximo ano a gente vai conseguir. Geralmente esse é o período intermediário entre Natal e Ano Novo, né? A gente passa por esse momento de recapitular como que foi o nosso ano, como foi 2025, né? Em cada área da nossa vida. E daqui até a semana que vem, a caminhada natural é que a gente comece a idealizar como a gente quer que o ano de 2026 seja, como a gente quer que a nossa vida seja, como a gente quer que a área financeira, saúde física, familiar, espiritual e por aí vai, né? São os famosos propósitos de ano novo. E essa noite eu quero conversar com vocês sobre o seguinte conceito. Se a gente vai fazer propósito de ano novo, como que a gente pode fazer um propósito de ano novo como um cristão verdadeiro? Qual que deve ser o propósito de ano novo de um cristão verdadeiro?
Então, a gente vai falar sobre isso ao longo da noite e vamos encerrar chegando à conclusão de como deve ser esse propósito. E para a gente poder chegar a essa conclusão, a gente vai usar esses 10 versículos do livro de Esdras que a gente fez a leitura nesse momento. No primeiro versículo, a parte A do versículo começa assim, ó: passadas essas coisas. E aí é fundamental a gente parar agora e fazer a seguinte pergunta: que coisas passadas são essas que Esdras está comentando? E assim, uma vez que você faz uma leitura bíblica, ou seja, que a Bíblia tem uma única história do começo ao final, essa frase, passadas essas coisas, daria para a gente voltar onde? Daria para voltar onde a gente quisesse, desde a criação de tudo. Mas eu quero voltar com vocês, não tão distante assim, um pouquinho só distante, que é na época de Moisés, às margens do Jordão. Por quê? Porque na época de Moisés, às margens do Jordão, Moisés, como um bom profeta de Deus, ele recebeu de Deus uma admoestação para fazer para o povo. O que é uma admoestação? Uma possível correção, um puxão de orelha, uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção que Moisés vai fazer, a gente vai encontrar em um versículo do livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 36. Se você quiser encontrar, tudo bem, mas eu vou fazer a leitura para vocês, fica tranquilo. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 36, Moisés diz assim, ó: o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e pedra. Sobre o que Moisés está falando? Moisés está dizendo para o povo o seguinte, ó: se vocês andarem no caminho do Senhor, tudo vai ficar bem. Mas se vocês não andarem no caminho do Senhor, isso é o que vai acontecer. Vocês, o rei de vocês, serão levados para outra terra, para outro povo, onde nem vocês, nem seus pais conhecem. Lá vocês servirão, e vocês não servirão apenas o rei daquela terra. Vocês servirão aos deuses daquele povo. E os deuses daquele povo não são deuses que falam, que andam, não são deuses pessoais, não é o Deus verdadeiro. Aqueles deuses são feitos de madeira e de pedra. Então Moisés está dando um puxão de orelha no povo, que é: se vocês não andarem no caminho do Senhor, isso vai acontecer. Se você já passou por essa parte da leitura bíblica, você sabe o que vai acontecer. O povo não vai ouvir o Senhor. E aí o texto vai seguindo, os livros da Bíblia vão avançando, até que é constituído um reinado em Israel. Saul assume como rei, depois Davi assume como rei, Salomão assume como rei, e há a divisão do reino. Roboão no reino de Judá, Jeroboão no reino de Israel, e há uma cisão no povo de Deus. E assim continua a história bíblica. O povo de Israel, que é o reino do norte, peca muito contra o Senhor, e esse reino, que é o reino do norte, que é o reino de Israel, ele é dizimado e espalhado pelo rei assírio, tanto que você não consegue hoje em dia rastrear muito bem as 10 tribos de Israel que ficaram no reino do norte, para onde que elas foram. Parte delas dá origem ao povo samaritano, e é por isso que há essa rincha entre o povo samaritano e os judeus. Isso também passa pela guerra de Macabeus, porque o povo samaritano não apoia os judeus nessa época. Porém, aqui a gente entende um pouco de o que acontece com o povo de Israel, que são as tribos do norte. As tribos do sul, ora pecam contra o Senhor, ora andam no caminho do Senhor. E ali a gente tem a linhagem de Roboão seguindo com os reis de Israel. Até que acontece o juízo de Deus sobre o seu povo. O reino da Babilônia invade Jerusalém, leva o ouro do templo, leva os artifícios do templo, leva o povo cativo para a Babilônia, e por 70 anos o povo fica cativo, escravo, servindo na Babilônia. E aí a Babilônia também cai, porque os reinos passam. Nós só temos um único rei que, do início, do princípio do mundo, à eternidade, é o nosso reino eterno, que é o reino do nosso Senhor Jesus. Todos os outros reinos são passageiros.
E aí o Império Medo-Persa invade a Babilônia cai, e os persas, eles tinham uma cultura diferente dos babilônicos. Os persas tinham uma cultura que eles permitiam que os povos conquistados pudessem exercer a sua religiosidade. Eles pensavam mais ou menos assim: se nós temos muitos deuses, devem existir deuses que nós não conhecemos. E a gente não quer irritar esses deuses. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar que esses povos cultuem os deuses deles, porque pelo menos a gente fica bem com esses deuses e nada de mal vai nos acontecer. E o livro de Esdras acontece nesse cenário. No cenário em que o povo de Israel, os judeus cativos na Babilônia, são autorizados pelo Império Medo-Persa a retornarem para Jerusalém. Não só retornarem para Jerusalém, mas são autorizados a reedificar o templo, a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eles são autorizados. Esse processo começa com o rei Ciro, que foi profetizado anos antes, 200 anos antes. O nome de Ciro é citado na profecia, dizendo que este rei iniciaria esse processo do retorno do povo de Israel para Jerusalém. E aí nós entramos no livro de Esdras. No capítulo 1, o decreto de Ciro autoriza a reconstrução do templo. No capítulo 2, existe a organização do povo, que retorna para viabilizar a reconstrução. No capítulo 3, é reconstruído o altar e é lançado os fundamentos do templo. A oposição, no capítulo 4, paralisa a construção desse templo, os inimigos, a oposição. No capítulo 5, o templo é retomado, a sua reconstrução, e se você aprofundar um pouco mais nesse estudo, você vai entender que tanto o profeta Ageu quanto o profeta Zacarias são conterrâneos dessa época do livro de Esdras. Inclusive, o livro de Esther conta uma passagem que acontece na lacuna de tempo entre o início da reconstrução do templo e o término, no meio desse processo entre o capítulo 1 e o capítulo 5 de Esdras. No capítulo 6, existe a confirmação do decreto de Ciro, agora pelo rei Dário, conclusão da obra e a celebração da dedicação do templo. Inclusive, algumas lamentações de Jeremias acontecem por causa disso. Porque o povo olha para o segundo templo, e o primeiro templo é no templo de Salomão. E quando o templo começa a ser reconstruído, muitas pessoas que conheciam o templo de Salomão ainda estão vivas, pós 70 anos de cativeiro. E eles começam a lamentar, porque o segundo templo não parecia ter a mesma glória do primeiro templo, essa glória externa. E é interessante porque, imagina só, o templo de Deus está sendo reconstruído, a glória de Deus está presente ali, mas o aspecto arquitetônico não chama tanto atenção, não brilha tantos olhos assim. E o povo começa a lamentar por causa disso. E aí nós entramos no capítulo 7 de Esdras. Então essa primeira parte do primeiro versículo, passadas essas coisas, é tudo isso que a gente leu até agora. Aí a gente entra na segunda parte do versículo 1, a parte B, que é Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Meu irmão, eu não preciso estar na sua casa para adivinhar que provavelmente para alguns de vocês é a primeira vez que você lê uma genealogia completa da Bíblia, sem pular. Porque isso também acontece comigo, não é? A gente começa a ler a Bíblia e aí surge no meio do texto uma genealogia. E a gente começa a fazer essa leitura meio que pulada, porque os nomes são estranhos, né? Se alguém estiver procurando nome de bebê aí, tem um monte de nome interessante para você colocar aqui, né? A gente começa a pular a leitura da genealogia. Mas vamos fazer uma pergunta importante aqui? Por que é importante citar cada um desses nomes como sendo a genealogia de Esdras?
Você tem vários nomes aqui que você vai encontrar a referência bíblica deles, mas tem um único nome que importa nessa lista, e esse é o propósito pelo qual a genealogia de Esdras surge aqui, que é o último nome, onde diz assim, ó, filho de Arão, o sumo sacerdote. Qual que é o objetivo dessa passagem aqui do texto? Ela quer dizer para a gente quem era Esdras e qual era a autoridade que Esdras tinha para liderar esse movimento de retorno para Jerusalém com o objetivo de restabelecer o culto ao Deus Altíssimo. Essa não foi a primeira vez que um grupo de pessoas foram da Babilônia para Jerusalém. Na verdade, Esdras vai liderar o segundo grupo. A gente tem mais ou menos 3 registros de grupos saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Tem o primeiro grupo, que volta com Zorobabel para começar a reconstrução do templo. Tem o segundo grupo, que volta agora com Esdras. E teremos um terceiro grupo voltando com Neemias. Inclusive, na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, a Taná, o livro de Esdras e Neemias é um livro só. Nós fazemos a divisão no Antigo Testamento. Mas para os judeus, Esdras e Neemias contam uma única história. Então haverá uma terceira leva de pessoas saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém no livro seguinte, que é o livro de Neemias. Então esse pessoal que está voltando, eles estão voltando com um objetivo muito específico. E a gente vai aprofundar nesse objetivo mais para frente. Mas por hora, qual é o objetivo dessa genealogia aqui? É conectar a pessoa de Esdras até o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, Arão. Ou seja, o objetivo dessa conexão é legitimar a pessoa de Esdras. É dizer o seguinte, Esdras não é qualquer pessoa. Esdras não é um cara que ele idealizou da cabeça dele, convenceu os outros, ou de repente um novato, alguém que começou ali a cultuar a Deus. Não, não. Esdras tinha autoridade espiritual genealógica para poder assumir esse papel. E a gente vai entender que mais para frente, não só a genealogia de Esdras dava a ele essa autoridade, mas tem um segundo ponto que também legitimava essa autoridade de Esdras. Mas, num primeiro momento, o que a gente tem que saber sobre quem Esdras era? Esdras era descendente do sumo sacerdote Arão. Então, Esdras era, por descendência, direito adquirido, sacerdote de Israel. E a gente vai continuar no versículo 6. Então, no versículo 6, na primeira parte, que é a parte A, diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Eu tenho certeza que se você já leu o Novo Testamento, você vai lembrar dessa palavra escriba. Talvez você não se lembre dela com uma memória muito positiva, porque quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus condenando os fariseus e condenando os escribas. Mas vamos entender um pouco qual que é a diferença entre o Esdras escriba e os escribas do Novo Testamento que Jesus condena. Para isso, eu quero dar um passinho para trás e explicar para você quem eram os escribas antes de Esdras, porque é exatamente na pessoa de Esdras que a mudança do entendimento escriba acontece. E isso vai fazer total diferença para você compreender o nosso propósito de ano novo e como ter esse propósito sendo um cristão verdadeiro. Antes de Esdras, qual que era a função de um escriba? A função de um escriba era meramente administrativo e burocrático. Todo rei tinha um escriba. E a função desse escriba era registrar os documentos do rei, registrar as histórias. Então, ele copiava documentos e ele registrava decretos. Alguns documentos eram textos bíblicos da época, mas ele não tinha uma função espiritual. Então, resumo do escriba. O escriba era um funcionário letrado do Estado
que copiava documentos e registrava histórias. E é exatamente por causa do versículo 10 deste capítulo de Esdras, aquele versículo que nós lemos em voz alta, que de Esdras para frente, a função do escriba muda, e ele alcança um prestígio e uma importância nunca havido antes na história de Israel. Eu vou relembrar para você qual é o versículo, que é o versículo 10 do capítulo 7. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A grande diferença de Esdras é que Esdras não se via simplesmente como um funcionário administrativo e burocrático do reino, de copiar documentos. Esdras havia disposto o coração dele para 3 coisas: para buscar a lei, cumprir a lei, ensinar a lei. E aqui vai um ponto importante para a palavra coração. Esdras não estava buscando a lei, cumprindo a lei, ensinando a lei. Isso aqui, essas 3 coisas, buscar a lei, ensinar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei, essas 3 coisas, é o que os escribas da época de Jesus passam a fazer, porque eles perdem a parte mais importante, que é o coração. Porque a lei sem o coração é o que aprisiona a gente. E o que o Esdras faz é, primeiro, ele dispõe o coração. E olha como isso faz total diferença na vida do escriba. Porque no Novo Testamento, quando Jesus vai condenar os fariseus e os escribas, lá em Mateus 23, é fácil encontrar, Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha que interessante, Jesus não está condenando o escriba e o fariseu por não saber a lei. Jesus não está condenando o escriba ou o fariseu por não cumprir a lei. Jesus não está condenando o escriba e o fariseu por não ensinar a lei. Jesus está condenando o escriba e o fariseu porque eles abandonaram a parte mais importante da lei. E qual é a parte mais importante? É o que vem a seguir nesse versículo, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Vocês não deveriam deixar de lado a justiça, a misericórdia e a fé com a desculpa de que estão buscando a lei, ensinando a lei, cumprindo a lei. É o contrário. Vocês deveriam cumprir essas sem deixar aquelas. Vocês deveriam cumprir a lei em justiça, misericórdia e fé. Buscar a lei em justiça, misericórdia e fé. Ensinar a lei em justiça, misericórdia e fé. O que os escribas deveriam fazer? Deveriam fazer o que Esdras havia feito. Disposto o coração. E não apenas se preocupado em buscar, cumprir e ensinar a lei, mas disposto o coração. E é por isso que Jesus condena os escribas lá na frente. Então Esdras, ele muda esse entendimento do escriba para aquele homem que não é apenas versado na lei, ele não é apenas um mestre da teologia, ele não é apenas formado no seminário, ele não é apenas um conhecedor em profundidade dos textos bíblicos, dos comentários, dos pais da igreja, ele não é aprofundado na teologia sem o coração. É ao contrário, ele entende que somente dispondo o coração é possível conhecer a verdade, o caminho e a vida da lei.
Pois a lei termina no nosso Senhor Jesus. E Esdras entendia que dispor o coração era fundamental. O versículo-chave para a gente entender essa mudança de Esdras é o versículo 10, o comecinho dele. Porque Esdras tinha disposto o coração. E aí, o versículo 6 continua. Qual que é a parte B do versículo 6? E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. E aqui, meus irmãos, vem a parte mais importante para a gente entender. Por que Esdras dispôs o seu coração? Ele dispôs o coração porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Como que a gente reconhece um cristão verdadeiro? A gente reconhece um cristão verdadeiro porque o coração dele se dispõe naturalmente, pois a boa mão do Senhor está sobre ele. Um cristão verdadeiro naturalmente busca a lei. E o que é a lei para a gente hoje? Hoje a lei para a gente é a palavra revelada de Deus. O cristão verdadeiro naturalmente busca. Ele busca naturalmente não porque ele consegue naturalmente fazer isso, mas ele o faz porque a boa mão do Senhor está sobre ele. Esse mesmo cristão não só busca, mas ele cumpre a palavra de Deus. E ele não cumpre porque ele é mais especial do que você, ele não cumpre porque ele é mais capaz do que você, ele não cumpre porque ele é mais digno do que você. Ele é tão pecador quanto você e quanto eu, mas ele busca cumprir, porque a boa mão do Senhor está sobre ele. E ele busca ensinar a palavra de Deus, ele busca falar da palavra, ele busca compartilhar os ensinamentos da palavra. Por quê? Porque ele decora os versículos, porque ele lê os livros, porque ele vai para o seminário, porque ele estuda teologia, porque ele é mais inteligente que a gente? Não! É porque a boa mão do Senhor está sobre ele. Buscar a lei é importante, cumprir a lei é importante, ensinar a lei é importante, e nós já vamos ver como fazer isso na prática. Serão os nossos propósitos de ano novo. Só que nós fazemos isso porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Logo, meu irmão, se não está te dando tanta vontade assim de buscar a palavra de Deus, você precisa orar mais e pedir para a boa mão do Senhor estar sobre você. Se você ainda não consegue cumprir alguns preceitos da palavra de Deus, você precisa orar para que a boa mão do Senhor repouse sobre você. E se você olha para o teu dia, recapitula ele, e você passou o dia de hoje sem falar da palavra de Deus com ninguém, você precisa orar e pedir para a boa mão do Senhor repousar sobre você. E o texto continua. Porque o rei concedeu tudo quanto Esdras pediu. E por que o rei concedeu tudo quanto Esdras pediu? Porque Esdras tinha nome no reino persa? Não tinha. Ele tinha nome em Israel. Para os persas ele não tinha. Será que ele tinha um poder de persuasão diferenciado, que ele conseguiu convencer o rei de que racionalmente fazia sentido o rei dar tudo o que ele pediu? E se você continuar a lição de casa, saindo daqui, e ler o resto do capítulo 7, você vai ver que o rei não só dá para Esdras tudo que ele pede, mas o rei escreve uma carta de próprio punho, pedindo para que todos na Pérsia doassem voluntariamente ouro, prata, gado, sacrifício, criação para sacrifício, ofertas para que Esdras levasse para Jerusalém. E como que Esdras consegue tudo isso? Esdras não consegue tudo isso. Não é ele que consegue. Esdras só consegue isso e o texto nos explica. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. E aí me faz lembrar do texto de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Texto lá de Filipenses.
Quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo que ele pode ser um super-homem, Paulo está dizendo que ele vai conseguir tudo o que ele quer, Paulo está dizendo que a vida dele vai ser uma maravilha? Não! Paulo está dizendo o seguinte: eu posso pobreza? Posso. E posso riqueza? Posso. Eu posso saúde? Posso. E doença? Posso também. Eu posso ser escorraçado? Posso. E honrado? Posso também. Por que eu posso tudo isso? Porque a boa mão do Senhor estava sobre Paulo. Ele fala, porque tudo posso naquele que me fortalece. Assim como a boa mão do Senhor estava sobre Paulo, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E é por isso que Esdras conseguiu tudo o que ele pediu para o rei Artaxerxes. Não foi uma viagem fácil. No capítulo 8 você vai descobrir que a viagem teve alguns imprevistos. Não foi um processo fácil de se concluir. Mas uma certeza a gente tem. E eu vou repetir esse versículo a noite toda, porque a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Essa certeza a palavra de Deus nos dá. E o versículo continua. Do versículo 7 ao versículo 9, a gente vai entender quem são as pessoas que seguiram com Esdras. Por exemplo, no versículo 7 diz assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Se juntar todo esse povo junto, percebe que a gente faz um culto? E um culto muito bom. Tem porteiro, tem cantor, tem levita, tem sacerdote, tem tudo que a gente precisa para cultuar a Deus. É exatamente isso que o texto está nos dizendo. A boa mão do Senhor estava sobre Esdras, e tudo que ele precisava para restabelecer o culto verdadeiro, o culto que agradava a Deus, aquele aroma agradável do sacrifício de um coração quebrantado e contrito, daquele que dispõe o coração para adorar o Deus verdadeiro. Tudo que Esdras precisava foi junto com ele, para que ele pudesse restabelecer o culto em Israel. No versículo 8 diz: Esdras chegou em Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Na parte A do versículo 9 diz: pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Como eu disse, no capítulo 8, a gente vai chegar a uma conta de que mais ou menos 1.500 pessoas seguiram com Esdras. Pensa comigo, pastor, fazer uma caravana de 1.500 pessoas na igreja hoje, dá trabalho ou não dá? 500 pessoas, dá trabalho ou não dá? 50 pessoas numa caravana, dá trabalho ou não dá? Imagina 1.500 pessoas peregrinando por quase 5 meses, da Babilônia até Jerusalém. Quantas coisas não aconteceram nessa viagem? Quantos desafios Esdras não teve? Mas a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. No versículo 9b, termina exatamente com essa frase: segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Esdras retorna para Jerusalém. E aí, meus irmãos? A gente vai chegar no versículo-chave desse texto, que é o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E aqui eu quero entrar em alguns propósitos de ano novo com você. Todos nós colocamos propósitos na nossa vida para um ano que chega. Propósitos financeiros, propósitos de emagrecimento, viagens a serem feitas, dívidas a serem pagas, cursos a serem concluídos, aquela reforma da casa interminável que já levou quase toda a sua poupança, mais o empréstimo, mais o consignado. Não ri olhando para o irmão do lado que você vai entregar ele. Ou seja, aqueles nossos propósitos de ano novo, eles começam a surgir nesse período. Numa época em que, se você pegar o teu celular e você abrir, você vai encontrar fórmula para um monte de coisa. Fórmula para enriquecer, fórmula para emagrecer, fórmula para... Tudo termina com o famoso arrasta para cima
e você descobre em alguns passos como aquilo que você quer aconteça. Já que a gente está na era das fórmulas, eu quero compartilhar com você uma fórmula para um propósito de ano novo bom para você colocar na sua vida. E esse propósito é como você faz para ter um coração que agrada a Deus. Lembra que Esdras dispôs o seu coração? Como você faz para ter um coração que verdadeiramente agrada a Deus? E essa fórmula não fui eu que inventei, não. Essa fórmula é a fórmula do Esdras. Vamos seguir na nossa vida a fórmula do sacerdote Esdras? E a primeira parte dessa fórmula é buscar. Esdras preparou o seu coração primeiro para estudar a palavra de Deus. Lá no Salmo 1, versículo 1 e 2, eu tinha perguntado para o pastor se faz tempo que vocês trabalharam no livro de Salmos e descobri que na escola dominical, ou no estudo de quinta-feira, estudaram alguns salmos. No primeiro salmo da Bíblia, no versículo 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí entra na nossa fórmula no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, não está escrito aqui medita na hora que sobra. Medita naqueles 10 minutinhos antes de dormir, quando você está caindo de sono já, e um versículo você lembra, o outro já foi embora. Não está dizendo aqui para você fazer isso uma vez por semana. Não está dizendo para você fazer quando alguém da sua família dá uma ideia. Vamos ler a Bíblia? O marido ou a esposa se lembra que faz tempo que ela não é aberta. Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que antes o seu prazer está na lei, e na lei medita de dia e de noite. Mas não é a primeira vez que isso aparece na Bíblia, não desse jeitinho. Porque você talvez se lembre que esse mesmo formato aparece no livro de Josué. Lembra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, parte A, diz: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Paulo está ali discipulando o jovem pastor Timóteo, ele diz: Tu, porém, e essa expressão maravilhosa, né? Porque essa expressão já diz que para a gente, aquilo que cabe para a maioria não faz sentido. A maioria não vai ler a Bíblia nunca. A maioria vai ler às vezes. A maioria começa e para. A maioria passa uma semana longe. A maioria não cabe para a gente. Paulo já está dizendo para a gente: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Sabendo de quem o aprendeste quando? Ontem só, semana passada? Você está muito tempo distante da palavra? Olha o que Paulo diz. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Você teve uma vida inteira consagrada ao estudo das Sagradas Escrituras. Lembra-te disso. Não é às vezes, é medita de dia e de noite. Então, primeiro propósito de ano novo para você: busca a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Aprofunde nela. Sinta prazer em estudar a palavra de Deus. E se eu puder dar uma dica muito bacana para você, recomendo isso aqui, ó. Vai custar um pouquinho de dinheiro, mas eu garanto para você que uma pequena economia nos teus gastos de ano novo já resolve o problema. Você lê a palavra de Deus com uma Bíblia de estudos. Por que você lê com a Bíblia de estudos é bacana? Porque logo embaixo do texto tem as breves explicações do texto. E como a Bíblia de estudo tem espaço limitado, geralmente as explicações que vêm para cá são as mais importantes. E aí você mergulha por completo no aprendizado da palavra de Deus. Segundo ponto da nossa fórmula: Esdras preparou o seu coração para obedecer a palavra de Deus.
cumprir a palavra de Deus. Lá também no Salmo 119, que é um dos salmos mais lindos do Saltério. Aquele salmo que vai explicar para a gente o que é a lei de Deus, o que é a palavra de Deus, que tem as 22 divisões, cada divisão para uma letra do alfabeto hebraico. Recomendo que você aprofunde no Salmo 119. Diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos caminhos do Senhor. Ou seja, olha só que interessante. O Salmo, ele faz questão de nos dizer o que não fazer e logo em seguida, para não restar dúvida, o que fazer. Eu vou reler. Não praticam a iniquidade. Tem um monte de gente aí fora que faz parte da maioria e não pratica a iniquidade. Tem pessoas maravilhosas aí fora. Mas o Salmo continua o versículo. E andam nos seus caminhos. O que não fazer e depois o que fazer. Se você não está praticando iniquidade, mas você não anda nos caminhos da palavra de Deus, você está praticando iniquidade. Se você não pratica iniquidade, mas você não guarda a palavra de Deus, você está praticando iniquidade. Ou seja, não é só apenas buscar e aprofundar, mas é guardar e cumprir. Daniel, quando estava no exílio da Babilônia, e é publicado o decreto que proíbe a adoração, o louvor e a oração de qualquer outro Deus, lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, o texto diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O texto está dizendo que Daniel não começou uma coisa nova. Daniel apenas continuou aquilo que ele já fazia. E continuou ainda que a sua vida estivesse em risco. E a gente fala sobre morrer, né, guardando o nome de Jesus, mas a pergunta é, será que nós guardaríamos o nome de Jesus ainda que corrêssemos o risco de morrer por isso? É isso que o texto está nos dizendo, guardar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. E por último, o nosso terceiro propósito de ano novo não é apenas buscar a palavra, não é apenas cumprir a palavra, mas Esdras preparou o seu coração para discipular os outros na palavra de Deus. Esse é o ensinar. Se nós também voltarmos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19 e 20, o texto diz: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. O povo de Israel tinha passado 400 anos no Egito, e o povo egípcio tinha o hábito de escrever rituais para os seus deuses nos umbrais das portas. E olha o que a palavra de Deus diz: escreva a palavra de Deus nos umbrais das portas. O que esse texto significa para a gente hoje? É para a gente levar a palavra de Deus para dentro da nossa casa. A palavra de Deus não termina na nossa vida quando o culto aqui na igreja termina, quando a pregação termina. Mas olha o que os versículos anteriores falam: ensinai-as, falando, andando, deitando-vos, levantando-vos. Daria para trocar isso tudo por uma única palavra, que é sempre. Em que momento a gente ensina a palavra de Deus para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos irmãos, na nossa casa, nos nossos ciclos de amizade? Sempre. Lá em Tito, Paulo escreve para Tito assim no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí entra um ponto importante. Existe falar sobre a palavra de Deus,
e existe falar sobre a palavra de Deus baseada na sã doutrina. E como que eu sei que eu estou falando baseado na sã doutrina? Quando eu falo baseado no que está escrito aqui. Não é aquilo que eu acho, que eu entendo, que eu interpreto, que eu acredito, que eu mudo, aumento ou diminuo da palavra de Deus, mas é o que a palavra de Deus diz por si só. É ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática e tê-la como a nossa sã doutrina. Mas se em algum momento, eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, mas se em algum momento você sentir que você não consegue, eu não consigo buscar a palavra de Deus dessa forma, eu não consigo cumprir a palavra de Deus dessa forma, eu não consigo ensinar a palavra de Deus dessa forma, eu não consigo fazer isso de todo o meu coração ainda. Então eu quero que você se lembre que existe uma pessoa que consegue. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24 a 28, a palavra de Deus diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, que é o condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, a esse condutor que é a lei. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se você acha que você ainda não consegue, preencha o teu dia com Jesus. Porque se você não consegue buscar a palavra de Deus o seu dia inteiro, busque a Jesus. Jesus consegue. Se você tiver que escolher alguma coisa para ouvir, ouça alguma coisa de Jesus. Quer escolher uma música para tocar? Então coloca uma que fala sobre Jesus. Quer escolher um filme para ver em família? Na dúvida, veja um que fala sobre Jesus. Quer escolher um livro para ler? Leia um que fale sobre Jesus e, de preferência, que seja a palavra dele revelada por ele mesmo para cada um de nós. Se você não consegue buscar de todo o coração, ora para Jesus e preenche teu dia com Ele, porque você não consegue, mas Jesus consegue. Se você não consegue cumprir toda a lei, lembre-se que alguém já cumpriu toda essa lei. Jesus cumpriu toda essa lei e se entregou como sacrifício perfeito pelo meu e pelo teu pecado. E deu voluntariamente cada gota do seu sangue para o cumprimento da lei na sua vida e na minha vida, para que todo aquele que com a boca confessar e com o coração crer, será salvo. Se você não consegue cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei. Tem um louvor que a gente vem ouvindo ultimamente, e eu venho falando dele para todo mundo, porque ele tem uma frase que para mim é maravilhosa, e ele diz: nós lutamos batalhas que Jesus já venceu. Não importa a batalha que você está lutando agora, não importa a luta que você tem nesse momento, não importa a sua guerra, não importa, Jesus já venceu essa batalha. Se você não consegue cumprir a lei, Jesus consegue. E por último, se você não é um teólogo, se você não é seminarista, se você não é pastor, se você não é um estudioso aprofundado da palavra de Deus, sabe como que você discipula e ensina a palavra de Deus? É quando você dá testemunho da obra que Jesus fez na tua vida e da tua família. É quando você dá testemunho de onde Jesus tirou você e onde Ele te colocou agora. É quando você dá testemunho do velho homem e da velha mulher que você era e do novo homem e da nova mulher que você é. Para a gente finalizar a nossa pregação de hoje, para que você possa levar com você o propósito de ano novo, para ter um coração que verdadeiramente agrada ao Senhor. Leve esse versículo com você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo
17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Meu irmão, no teu peito não tem mais um coração de pedra, agora tem um coração de carne. E esse coração tem um Senhor, esse coração tem um Salvador, que é Jesus. Testemunhe sobre a obra que Ele fez na minha vida, na tua vida e da tua família. Amém? Vamos orar? Deus Pai amado, Senhor, muito obrigado pela mensagem de hoje, que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, não só hoje, Pai, mas em todos os outros dias. Que o nosso coração, Pai, se volte cada vez mais para Ti, que a gente possa entregar o nosso coração como oferta agradável para o Senhor, que o nosso coração busque a Tua palavra, cumpra a Tua palavra, ensine a Tua palavra em Jesus, e que o Senhor possa colocar em nossos caminhos momentos que possamos testemunhar da obra do nosso Senhor Jesus em nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.